Queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Meu nome é Antoniel Alves e esse é o canal Esperando o Salvador. E já quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar seu like, né? A interagir conosco, compartilhar nossos vídeos, curtir, fazer, porque essas são as regras da plataforma para que esses vídeos do canal tenham um maior alcance, né? Então vamos aí alcançar mais vidas, né? Trabalhar para o reino de Deus também. Isso é um serviço prestado ao reino dos céus, né? Trazendo a palavra de Deus nesta plataforma. E hoje é aquele nosso resumo, o resumo da EBD, né? O que a gente estudou hoje na escola bíblica dominical, que em algumas igrejas tem, outras não tem, mas se na sua congregação não tem, você tem a oportunidade de conhecer sobre o assunto que nós estamos trabalhando aqui, estamos estudando dentro dele, né? O nosso assunto, como a maioria já sabe, que é a supremacia das escrituras, e a nossa lição de hoje é a estrutura da Bíblia. Esse assunto de supremacia das escrituras é nada mais nada menos do que a matéria de bibliologia, né? Dentro de um curso teológico você vai ver isso, é matéria de bibliologia, toda a formação, canonicidade, o cânon sagrado e é a autoridade da Bíblia, a inspiração, quem inspirou, tudo isso você vai ver de forma detalhada dentro desse assunto. E o nosso texto base hoje aqui é em Mateus não, Lucas 24, 44 até o 49, que diz assim, ó: E disse-lhes, né, então abriu-os, e disse-lhe, e foi isso que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que meu respeito estava escrito, a meu respeito, na lei, nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui está citando o que na verdade os judeus, principalmente o judeu, acredito que até hoje os judeus ortodoxos, né, sem ser aqueles messiânicos, ele acredita dessa forma, né, ou divide a Bíblia dessa forma, né, ele dividia, né, já fazia assim, né. Não importa, né? Aquele que tem esse conhecimento do judaísmo vai saber disso. Que eles dividiam dessa maneira, né, nessas três partes, como fossem três blocos, né? Uma tríade, né? Um tripé, né? Que era a lei, os profetas e os salmos, né? A Bíblia era a Torá, né? A lei, os 5 livros Pentateuco, né? Que Moisés escreveu, de Gênesis até Deuteronômio. Aí vem os profetas e os salmos, né? Então assim eles faziam a divisão no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, e diz aqui, continuando o texto, ó, 45, então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do alto, revestidos de poder do alto, né? Então, esse foi o texto base da nossa lição. É o texto que nos embasamos para trazer a lição de hoje, né? Que é a estrutura da Bíblia, né? Como a Bíblia está organizada. A Bíblia hoje ela é organizada em capítulos, em versículos. No começo de tudo isso levou muitos anos, cerca de 15 séculos, né? 1500 anos. Cerca de 15 séculos para concluir a conclusão, o fechamento do cano sagrado, o último sendo do Novo Testamento, né? Então, até lá não tinha essa divisão, né? Até lá os pergaminhos, os rolos do Mar Morto que foi encontrado, eles não vinham com essa divisão aqui de capítulos e versículos. É tão interessante entender uma coisa, que nos Salmos,
não é capítulo nem versículo, né? Só o número, né? Porque eles são como fosse refrão, né? Versos, numa canção. Então se for Salmo, não é Salmo 90, você não vai dizer Salmo 9, capítulo 90 e versículo 5, você vai dizer Salmo 90, verso 5, né? É uma numeração assim diferente, não se fala capítulo, porque não tem. E é assim que ela está, a Bíblia hoje está organizada dessa forma, né? Com essas divisão, com esses temas, mas antes de tudo não era assim, né? Foi escrita lá em placas de madeira, em placas de barro, né, de cerâmica, em pedras, nos pergaminhos, no papiro, né, que então foram transcritas, né? Deus mandou que isso para que sempre se renovando, né? Fosse, se tivesse um pergaminho ficando velho, aí Deus mandou e transcrever para outro, né? Para outro pergaminho novo, e assim foi conservando a escrita. Essa foi uma das coisas que a gente aprendeu. Ela está organizada desse jeito, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Em algumas versões tem Novo e Velho, outras tem Primeiro Testamento, Segundo Testamento, já existe assim. E o termo Bíblia, ele é um termo grego que significa coleção de livros, né? Na verdade são 66 livros dentro de um livro, você vê. E o nome Bíblia, para se referir à palavra de Deus, ó, Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia, aqui, desses conteúdos, desses livros, você não vai encontrar esse nome, Bíblia. Esse nome Bíblia Sagrada você já vai encontrar na capa. Dentro tem escritura, palavra de Deus, né? E tantas outras coisas. Oráculos divinos e por aí vai. Mas não vai existir esse nome dentro da Bíblia escrito aqui, Bíblia, não. É palavra de Deus. O Deus fala na minha palavra. O salmista fala a tua palavra, Senhor, que é aqui as escrituras sagradas, profecia, né? Então, aqui você só vai encontrar do lado de fora, aqui na capa, o nome. Porque esse termo aqui é um termo usado, né, para como é que se diz, referir-se a uma coleção, um ajuntado de um ajuntamento assim, um aglomerado de livros, né, como fosse uma pequena biblioteca, né? 66 livros. Então o termo é esse. E nós vemos também sobre o cano sagrado. O que é cano sagrado? Cano significa uma ferramenta de medir, uma régua, uma vara de medir. Isso é cânon. Cânon, essa palavra significa isso, vara de medir. Uma maneira, uma norma, um critério de avaliar e de que foi usado para reconhecimento dos livros sagrados, né? Eu falei aqui que a Bíblia foi dividida, né? Assim, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, o que se entende por o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a profecia, né? O Antigo Testamento é a promessa de salvação. Todo o plano da salvação está contido aqui nas Escrituras. Todo o projeto que Deus arquitetou para salvar a humanidade já vem lá desde Gênesis, quando ele lançou o juízo sobre a serpente, sobre o homem, sobre a mulher, né? E ao lançar aquela sentença para cada um, de lá o projeto já estava desenvolvido, né? E foi se desenvolvendo ao longo do tempo e Deus falando através dos profetas, né? Houve épocas em que Deus se calou, mas que tudo o que está no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, certo? O Antigo Testamento ele é como um rio caudaloso que deságua no mar, no oceano, né? E onde é esse oceano que deságua? Na cruz, no Calvário. Todo o Antigo Testamento ele está apontando para uma única direção. Sempre eu falo isso aqui nos vídeos, às vezes na EBD, na igreja lá, presencial, que ele está apontando para uma única direção. É como se fosse uma plaquinha, uma estrada longa, e aquela setazinha está sempre apontando para uma única direção. O Calvário, Cristo, tudo aqui aponta para Cristo, tudo. Até simbologia, né? Comparações, tipologias de Cristo, pessoas que eram consideradas um tipo de Cristo, né? E dessa forma foi escrito o Antigo Testamento com esta visão, né?
porque ele é uma promessa, o antigo pacto, né, a antiga aliança. E o novo é o cumprimento da promessa, né? O novo é o cumprimento das profecias que foi predita lá no Antigo Testamento. Então, o cano sagrado ele foi uma ferramenta que foi usada para reconhecer esses livros como escritura de Deus, como palavra de Deus, como escritura sagrada, como algo divino, inspirado por Deus. Foi usado o cano sagrado, que era um grupo de pessoas, um grupo de rabinos, que lá eles avaliavam, tinham um critério, sem mexer em nada do conteúdo que está aqui, sem botar nada deles, colocar nada de opinião deles, nada não. Do que foi escrito, ele apenas selecionava. Entenda uma coisa, o cano sagrado, ele não fez com que os livros ficassem sagrados. O livro sagrado é sagrado e pronto. Ele apenas serviu para fazer essa seleção, para fazer esse reconhecimento. Ao fazer essa seleção, ele destacar esses livros e depois de destacar, de reconhecer, isso ser autenticado, né? Como palavra de Deus, como escritura divina. E chegou o tempo em que foi se fechando, fechou o cano do Antigo Testamento, nenhum livro mais entrou, né? Pode ter bíblias aí que tem outros livros diferentes, né? Como o livro apócrifo, tem algumas bíblias, uma certa bíblia que tem, e eles julgam se é correta, que é errada, é a que a gente usa e tal, mas não faz sentido isso aí. Eles foram excluídos justamente porque não era palavra de Deus, porque não é inspiração divina. E tinha alguns critérios, né? Ó, desculpa aqui que eu tenho que só voltar um pouco sobre o Velho Testamento e o Novo, para falar aqui uma coisa que eu esqueci. Dois idiomas eles foram escritos. O Antigo foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, sendo que no Antigo algumas partes do livro de Daniel e de Esté, ele tinha um pouco de aramaico, sabe? Alguns trechos, não eram todos. E assim foi, esses foram os dois idiomas, né? E eles estão dessa forma. Aí o cano sagrado, né? Aí tem as provas de canonicidade, né? Que são algumas aqui. A autoria divina, aqui tinha que comprovar que aquele livro era uma autoria divina, né? Se veio a inspiração de Deus, veio de homem ou veio através do Espírito Santo. A autoria humana, porque a Bíblia também era a autoria divina, e a autoria humana, porque foi Deus quem inspirou, mas foi homens que escreveram. Se o escritor era um profeta, isso era um dos critérios, ou um arauto de Deus, foi editado e endossado por um porta-voz de Deus. Então, não era qualquer pessoa que escrevia um livro, que tinha uma obra literária, alguma coisa, e dizia que é a escritura de Deus. Não. Passava por essas provas. Primeiro, se era autoria divina, se era inspiração divina, se aquela pessoa era um profeta, era um arauto de Deus, ou era um aprendiz, estudava com esses homens. Tinha que ter um embasamento, né? O camarada não podia escrever qualquer coisa e virar a palavra de Deus, não é assim. Genuinidade, é autêntico? A prova histórica? Essas eram as perguntas que tinha no critério. Quanto à autoria, origem e data, tudo isso era analisado, não era só coisa da cabeça desses homens, não. Que tinha que analisar a história, a origem, tudo. Ou se o escritor não pode ser nomeado positivamente, pode mostrar que contém o mesmo assunto como continha quando foi escrito. Todas essas coisas eram avaliadas. Veracidade. É verídico? Registra fatos reais? Então, lá não podia conter historinha de fábula, coisinha de imaginação humana, né? Lá nos livros que ia passar pelo cano sagrado, por essa prova, por esse refinamento, esse reconhecimento para ser destacado e separado como escritura, reconhecido, eles tinham que passar por esse critério: autoria divina, autoria humana, genuinidade e veracidade. O que estava contando lá tinha que ser fatos reais, verídico. Não poderia ser aquelas coisas mirabolantes, esquisitas, que não. Embora que pareça alguns textos bíblicos assim, mas é escritura, porque alguns foram revelação que os profetas tiveram do mundo espiritual e tantas outras coisas. Mas não aquelas coisas esquisitas, né? Que não tem explicação. Então tudo isso tinha que ser uma coisa clara, tem que ser uma linguagem clara. Aí vem aqui a necessidade do cano sagrado. Para que isso? Para que o povo tenha uma revelação completa de Deus. Hoje temos a palavra de Deus escrita, manuscrito,
preservado da destruição e corrupção. Né? Para que é isso? Para que o canto sagrado? Para que o povo tenha uma revelação clara, uma revelação completa. E temos a palavra de Deus escrita, né, que foi de manuscrito preservado da destruição e da corrupção, para sabermos quais os livros inspirados por Deus. Se não tivesse o cano sagrado, ninguém sabia que era a palavra de Deus nem nada. A gente lia, misturava tudo aqui como... Por que que houve isso? Porque justamente houve falha e estava tudo misturado. Tinha livro que não era escritura e estava lá, misturado nos pergaminhos. Então, esse critério do cano sagrado foi justamente para isso, para esse reconhecimento. Né? Segundo ponto. O segundo ponto, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e o terceiro, o Novo Testamento. O Antigo Testamento, como é que ele é dividido? Ele é dividido em 4 blocos. Né? Pentateucos, históricos, poéticos e proféticos. E os livros, quais os livros pentateucos, que são pentateucos? E os livros pentateucos, irmãos, eles vão de Gênesis até Deuteronômios. E os livros históricos? Os livros históricos, eles vão de Josué até Esther. Isso são livros históricos. Sabe por que a necessidade disso, desses detalhes, irmão? Porque isso aqui vai facilitar você ler a Bíblia. Vai facilitar quando você for estudar a palavra do Senhor. Quando você abrir num texto, você vai conhecer. Ah, isso aqui, por que é escrito desse jeito, que tem essa linguagem? Você vai entender. Aqui é histórico. Aqui é Pentateuco, né? A lei, a Torá, que o povo chamava. E o Antigo Testamento, como é que os judeus chamavam? O Antigo Testamento completo, naquela tríade que eu falei no comecinho, é a Taná, né? Que é o Novo Testamento. Lembrando que na Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento não vai existir 1º e 2 Reis, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas. É Samuel, Crônica, Reis. Não tem 1º e 2, é um só. Não tem essa divisão que tem na nossa Bíblia, né? E livros históricos. Aí livros poéticos, vai de Jó até Eclesiastes. Não, até Eclesiastes não, até Cantares, o Cântico dos Cânticos, né? Isso são livros poéticos. Aí vem livros proféticos. Aí nós temos os profetas maiores, que é de Isaías até Daniel, e de Oséias até Malaquias nós temos os profetas menores, né? Aqueles que tiveram essa divisão, né? Esses são os livros proféticos. Lembrando que é assim que é dividido o Antigo Testamento, nesses 4 blocos. O livro Pentateuco, a lei, Deus é a mensagem que cada um passa, irmão, que eu aprendi, que interessante é esse aqui, ó. A mensagem que passa o Pentateuco, Deus que sempre se aproxima do seu povo. Isso é maravilhoso, irmão, aprendi disso. Histórico, um Deus que tem o cuidado, que preserva o povo com a finalidade de cumprir suas promessas. Esse é um livro histórico, nós vemos isso, essa mensagem contida nele. Exemplo é o livro de Esther. Não tem a palavra Deus no livro de Esther, mas nós vemos o agir de Deus naquele livro. Poéticos, princípios divinos, né? Ou máximas divinas para uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida, né? É os livros poéticos, a gente vê isso, né? Começando de Jó. O exemplo maior, Provérbios, né? Provérbios está lá, as máximas de vida, né? São máximos, são conselhos que podem ser aplicados tanto na vida espiritual como na vida secular, para a gente ter uma vida boa, viver bem, né? Profético. O profético aqui é Deus falando, né, contra o pecado, denúncia do pecado, e a forma como Deus usa para restaurar o seu povo. E aí Deus mostra a doença e traz a cura, né, através do livro profético. Essas são o Antigo Testamento, e eles foram divididos assim, né? E como eu falei dos Salmos, né, que essa aqui, ó, a divisão usada pelos judeus, que foi o que Jesus falou aqui em Lucas 44, 24, 44, né? Lei, profetas e salmos. Esses eram os 3 blocos que eles usavam para classificar o Antigo Testamento, dessa maneira. E, como eu falei, os salmos não tem capítulo, né? É só o número. Salmo 23, verso 1. Não é Salmo capítulo 23, verso... Não, é Salmo 23. Viu? É assim que se lê. Partindo agora para o Novo Testamento. O terceiro ponto da nossa lição e último, para a gente concluir. Também dividido em 4 blocos. Os mesmos 4 blocos, né? Lembrando que aqui no Antigo tem 39 livros e no Novo tem 27. E eles eram divididos como, irmão? Os evangelhos. Primeiro bloco eram os evangelhos.
que os evangelhos são livros biográficos, biografia, vida e obra de Cristo, né? E o histórico, não é históricos como no Antigo Testamento, porque no Novo só tem um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é relato histórico sobre a igreja e proclamação do Evangelho, né? Da palavra de Deus. Aí vem é o relato da obra, da história da igreja, né? Da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho. Isso era o livro histórico, né? Atos dos Apóstolos. E depois vem epístolas. E as epístolas são um conjunto assim doutrinário, né? De doutrina, grande volume de doutrina, né? As epístolas. Aí tem as epístolas Paulina, a epístola Joanina, a epístola de Pedro, né? E por aí vai. Epístola é dividida assim, na teologia sistemática, tudo assim. Epístolas paulinas e epístolas gerais, né? Aí depois vem Revelação, tratando sobre um Cristo, o Cristo que ressuscitou, um Cristo que venceu, né? Vem Apocalipse, né? João. É Revelação. Então o critério de canonicidade, né? Do Antigo Testamento. Você vê que os critérios também têm os seus critérios para reconhecer o livro como escritura. Apostolicidade, se foi escrito por um apóstolo ou alguém que esteve com os apóstolos, ou alguém foi testemunha ocular, como no caso dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas Mateus e João foram discípulos, testemunhas oculares de Cristo. Estiveram com ele. Marcos e Lucas não estiveram, mas era discípulo desses outros 2, ou seja, tem respaldo para isso. Por isso se encaixou dentro do primeiro critério, apostolicidade. Universalidade, essa carta tinha que ser geral, para todos. Não é algo só fechado, só para um grupo, mas essa carta, ela é tanto que até na classificação aqui, que a gente vê na Bíblia, como é organizado hoje, você vai ver que lá está escrito Epístola Universal de São Paulo, a igreja tal, assim, né? Porque tinha isso aqui, universalidade, conteúdo do livro, né? Era analisado o conteúdo do livro, leitura em público, inspiração. Esses livros era um dos critérios, era esse, eles tinham que ser avaliados se eles eram um livro que continham coisas que podiam ser lidas em público, né? Esse também era um dos critérios. E se era inspiração divina, claro, né? Essa é a mais importante de todos. O Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, um grego popular, um grego comum da época, né? Então, um dos critérios é isso, tinha que ter uma linguagem clara, que todos lessem, tinha que circular, essas cartas elas tinham que ser universal, ser para todos, uma linguagem que todos compreendessem, que chegassem a todos, né? E na sua leitura, né? Como alguns livros apócrifos tem coisas horríveis que não dá nem para se falar. Então, quanto mais para se ensinar, né? Para ler em público. Não pode ler em público. Então, não era escritura, não foi aprovado no cano sagrado. E eu digo uma coisa, o que está aqui na palavra de Deus é justamente o que foi aprovado no cano sagrado. Ah, isso aqui não está porque deixaram de colocar esse livro. Não, não deixaram. Ele não passou no teste. E pronto. Não foi reconhecido, porque não é escritura divina. Todos que estão aqui é porque é escritura divina, os 66. Se passar disso, não tenha nada a ver com inspiração divina, né? Não foi Deus quem o inspirou. Então essa foi a nossa lição de hoje, o nosso resumo aqui da EBD. Lembrando uma coisa, que hoje ainda existe a nação de Israel, alguns que não valida o Novo Testamento como escritura. E sim o Novo Testamento, e sim o Velho, né? Só o Velho. Mas lembrando uma coisa, os dois estão entrelaçados. Toda a palavra de Deus é completa. Tudo que está aqui é palavra, é inspiração divina. Não tem como você dizer, mas a Bíblia, só o que vale para nós é o Novo Testamento. Não, o que diz respeito à salvação e valida a salvação é o Novo. Mas o Velho também não se joga fora. Porque um é profecia e o outro é o cumprimento da profecia. Um é promessa, outro é o cumprimento das promessas. E eles estão ligados um ao outro e não se soltam. Entende? Um se completa, é um encaixe perfeito.
Acho perfeito. Então que Deus em Cristo abençoe vossas vidas. No nome santo de Jesus, até a próxima.